Mas antes, vamos pensar no que é um biomarcador. Vocês sabem? Para ajudar vocês, eu vou começar quebrando a palavra em duas. Bio a gente já sabe, né? É vida. Mas e marcador? O que é um marcador? Ele chama atenção para alguma coisa importante, não é? O biomarcador, então, é algo que chama atenção para uma coisa importante relacionada à vida. Tipo uma mudança, tipo uma doença. É, exatamente. O biomarcador chama atenção para uma mudança relacionada à vida. Mas sempre que o biomarcador está presente, quer dizer que a gente tem uma doença? Não, não necessariamente. Enquanto cientistas, enquanto clínicos, médicos, biomédicos, enfermeiros, a gente tem que olhar para esse biomarcador e se questionar do porquê que ele está aparecendo ali. O que ele quer dizer? Que mudança que ele está sugerindo que aconteceu? Vamos pensar num exemplo. A glicose. A glicose é um biomarcador de diabetes, né? A gente geralmente associa a alta glicose a diabetes. Só que a alta glicose sempre quer dizer que a pessoa tem diabetes? Não necessariamente, né? Se eu acabei de comer, a minha glicose provavelmente vai estar alta. Se eu jantei, se eu comi um brigadeiro, uma torta, um bolo, a glicose vai estar alta porque eu acabei de consumir um monte de açúcar, né? Só que se passam 3, 4, 5 horas e a glicose continua alta, mesmo se eu não comi de novo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o açúcar que eu consumi não está sendo utilizado pelo meu corpo. Não está sendo guardado, não está sendo transformado em energia, e isso é diabetes, quando o nosso corpo não consegue utilizar o açúcar que a gente consome por algum motivo. Então, é isso. O biomarcador ele diz para a gente que aconteceu alguma coisa, e geralmente a gente procura um biomarcador que nos diga com confiabilidade que uma doença está acontecendo ou está prestes a acontecer. Ok, agora que a gente sabe o que é um biomarcador, o que são bons biomarcadores? Para começar, um bom biomarcador ele precisa ser não invasivo. Então, para conseguir acessar esse biomarcador, eu preciso de uma facilidade, eu preciso conseguir acessar esse biomarcador de maneira fácil e que não seja muito desagradável para o paciente. Tipo furando o dedo, tipo tirando o sangue. Isso pode ser um pouco chatinho, mas não é tão desagradável. Depois de algumas horas, o desconforto passa. Uma outra fonte não invasiva seria o quê? A urina. A urina, as fezes, são bons lugares para encontrar biomarcadores. O sêmen, talvez, o leite, a saliva. A saliva seria um ótimo lugar para encontrar um bom biomarcador. Então, essas são maneiras, esses são bons biomarcadores, biomarcadores que são encontrados de maneira não invasiva. Outra característica de um bom biomarcador é ele ser específico. Vamos pensar no marca-texto de novo. O marca-texto tem que chamar atenção para uma coisa importante do texto, não é? Tem que chamar atenção para alguma coisa que eu vou olhar ali e vou saber o que quer dizer. Só que se eu marcar o texto inteiro, isso não é interessante, né? Isso é interessante porque ele não está contando uma coisa importante para a gente. Um bom biomarcador ele precisa contar que uma coisa específica aconteceu. Então, um bom biomarcador ele precisa ser principalmente específico e confiável. Eu preciso saber que ele sempre vai aparecer quando aquela determinada circunstância acontecer e que ele vai acontecer sempre, tá? Todas as vezes que aquela circunstância aparecer e só quando aquela circunstância aparecer e não outras. Ele também precisa ser sensível a mudanças. Então, a gente sabe que a glicose é sensível à presença de diabetes, né? Quando a pessoa tem diabetes, a gente consegue ver isso na glicose. A pessoa come um pouco mais, e a glicose aumenta e não diminui. Isso é sensibilidade. Vamos pensar no outro exemplo. Vamos pensar na cor da pele. A cor da pele muda quando a gente tem diabetes? Não, né? Geralmente não. A cor da pele muda quando o açúcar aumenta ou diminui? Também não. Então, a cor da pele não é sensível às mudanças provocadas pela diabetes. Mas a cor da pele, ela muda se a gente sai no sol, não sai? Então, a cor da pele é sensível à exposição à luz solar. Então, a cor da pele seria um bom biomarcador para indicar que a gente foi exposto à luz solar. Então, a gente tem diferentes biomarcadores para diferentes características. E eles precisam ser sensíveis a mudanças provocadas por essas características. Mas quanto mais características presentes, melhor o biomarcador é.